Shalom, mulher abençoada, mulher de Deus, aquela que já acorda para vencer, aquela que é abençoada demais para reclamar, aquela que Deus deu livramentos e amou desde o início, que Deus já te escolheu antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe. Você é escolhida do Senhor, você é protegida de Deus, você é amada do Senhor. Receba a sua identidade em nome de Jesus, amém? Estamos no devocional juntas aqui, capítulo 38 do livro de Isaías. A gente vai ver a doença do rei Ezequias, né? O que aconteceu? A gente viu nos capítulos anteriores o livramento que Deus deu a Israel, né? O que o rei Ezequias fez quando recebeu a bombada ali dos assírios, né? Ameaçando o povo, ameaçando, dizendo que ia destruir, que Deus não ia fazer nada. E Ezequias foi ali e entrou no templo e colocou a carta diante do Senhor e orou, e Deus mudou tudo que estava ali para acontecer. Deus disse: olha, Isaías, diga a ele que não vai acontecer nada disso, que ele não se preocupe, que ele precisa confiar em mim. E é isso que eu e você muitas vezes precisamos, confiar em Deus. Amém? Bom, antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para nós orarmos, darmos aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, precisamos de Ti, Senhor. Declaramos que nós somos Tuas, que a nossa mente e o nosso coração está cativo à Tua voz. Precisamos Te ouvir, aprender mais de Ti. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, fala ao nosso coração, ministra nosso coração. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, capítulo 38 do livro de Isaías, que começa assim: naqueles dias, Isaías ficou doente, à beira da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Bom, então a gente está vendo aqui que Deus mandou avisar, né, ao seu servo que ele ia morrer, que não tinha mais jeito, que já ia ser desse jeito, que ele preparasse todo o reinado, colocasse a casa em ordem, porque essa doença vinha para a morte, né? E aí o profeta Isaías foi falar com Ezequias. Então vamos ver o que aconteceu. Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha, mais uma vez, a atitude de Ezequias. A gente precisa aprender com ele. E Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então recebeu um diagnóstico, não foi de médico, foi dos médicos, né? Que ele morreria, e ele simplesmente virou para a parede, começou a orar e dizer: Deus, lembra-te de mim. Olha, eu sempre fui teu servo, eu sempre fiz isso. Pai, me ajuda. E a Ezequias começou ali a clamar a Deus. E eu e você, nós podemos fazer isso sim. Mesmo que quem tenha falado tenha sido Deus, a gente pode sim orar ao Senhor. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você a esta cidade das mãos do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ele já cobriu na escadaria de Acais, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Imagine, Deus ouviu a oração do rei Ezequias, falou com Isaías e ainda deu um sinal. Você já viu o sol retroceder? Eu lembro daquela guerra que Josué estava lutando e que ele pediu para o sol parar, e para mim aquilo é demais incrível, né? A lua parou em Ajalon, o sol parou lá na outra cidade, e para que ele ainda tivesse luz e pudesse lutar e vencer a guerra. E aqui Deus mais uma vez mexeu com o sol, fez retroceder 10 degraus, sabe? O sol já estava descendo os degraus ali e ele fez retroceder, fez voltar esses 10 degraus só para dar um sinal ao rei Ezequias. Olha, Ezequias, é verdade, não se preocupe, tem um sinal, você vai viver mais 15 anos. Deus não tinha pedido para ele preparar o reinado, preparar a casa para a morte dele, pois ele tem agora 15 anos para isso. Ele ia poder preparar durante 15 anos isso. Imagine, Deus ouviu a oração do seu servo, Deus ouve a minha e a sua oração. Amém? Versículo 9.
Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? E eu disse: Não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes, não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que habitam nesse mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, e como se fosse uma tenda de pastor, a minha vida foi enovelada como faz o tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei paciente até o alvorecer, mas não como um leão. Ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinhão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Venha em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo. Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restaurastes a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardastes. Da cova da destruição lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos, e o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: aplique um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Bom, o que a gente viu aqui? A doença de Ezequias, né? Ele orou ao Senhor, esse capítulo 38, ele orou ao Senhor quando ele recebeu essa notícia de Isaías, e o Senhor ouviu ele, deu um sinal, deu mais 15 anos, e sabe o que ele fez? Prontamente ele foi falar seu testemunho, ele foi escrever seu testemunho, ele foi dizer o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, ele foi dizer como Deus restaurou a saúde dele, como Deus acrescentou anos de vida dele, como Deus o ouviu, e é isso que eu e você precisamos fazer. Prontamente testemunhar o que Deus tem feito. E você sabe, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Então é hora de você testemunhar, de falar para as pessoas o que Deus tem feito em sua vida.